Graça e paz, igreja. Deus é muito bom, não é verdade? Glória a Deus, que bom. Eu já há tempos estava ensaiando, me fui lembrado agora, nós conversávamos um pouquinho por causa das crianças. Nós não podemos ser ingênuos no cuidado e na proteção dos nossos filhos, especialmente quando nós nos reunimos como igreja. Às vezes a gente vem tão confiante, tão tranquilo para a casa de Deus e libera as crianças e deixa elas correndo assim, né, por aí. E nós não podemos deixar elas assim. A orientação nossa é que as crianças, durante as celebrações, elas fiquem aqui, durante a parte do louvor, fiquem conosco aqui, fiquem ao lado dos seus pais. Se quiserem vir aqui à frente, elas são livres para isso, né? Sob a supervisão dos pais, o cuidado dos pais. Às vezes elas vêm e se esquecem, né? Daí ficam conversando, dizem, não, nós não estamos aqui para conversar, agora um com o outro, agora é para louvar a Deus. Tem que ajudar a lembrar elas do foco e manter elas no foco. Ela precisa ir no banheiro, o papai ou a mamãe precisa ir junto, não pode deixar ela junto. Até a equipe de serviço tem a orientação de não permitir as crianças saírem do templo, né? Então, ela não, como o espaço é grande, não é para ficar brincando do lado, nem lá atrás, muito menos lá fora, nem sozinho no banheiro, é para ficar junto com os pais. A entrega, como tem sido feito, os pais levam as crianças até a sala de aula e os pais buscam a criança lá na sala de aula depois que terminou aqui, não durante a celebração, porque elas estão sendo ministradas lá também. Então, peço que deem um pouquinho de atenção em relação às crianças, não deixe solto, né? Vamos cuidar delas para que a gente não tenha nenhuma surpresa má, porque o inimigo às vezes fica ao redor e se a gente bobeia, pode acontecer alguma coisa desagradável que todos nós não queremos. Amém? Glória a Deus. Essa semana começa a Copa do Mundo, né? Eu estou bem desligado. Hoje o meu vizinho deu um grito de gol lá, daí que eu fui pensar que ligar a televisão, que tinha jogo hoje, né? Aí o outro perguntou de tarde, teve jogo? Interessante que nossa nação, né? Até estava comentando na Europa lá, em alguma das conversas, parece que o brasileiro sabe o nome dos 11 juízes que estão no Superior Tribunal Federal lá, e não sabe necessariamente o nome dos jogadores mais. E não tem nada de errado nisso, é um processo natural de atenção, de foco nosso, né? De oração nossa. Mas essa semana começa a Copa do Mundo, e a nossa seleção ela deve ter treinado muito, e hoje ela demonstrou seu treino e a capacidade de ganhar de uma outra seleção que estava invicta, pelo que parece, por já alguns jogos. E ela pôde conquistar o que conquistou porque se formou um time. E quando nós estamos nesses 2 meses falando sobre edificação, nós estamos falando de algo parecido ao paralelo entre nós, que nós somos um time. Só que nós temos um objetivo, nós temos um desenho de jogo. Nós sabemos quando nós vamos para o domingo à noite, o que nós vamos fazer no domingo à noite. Nós jogamos aqui, né, entre aspas, nós jogamos aqui com um propósito muito, muito claro. Nós queremos adorar a Deus. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nosso coração está em Senhor, ensina-me os teus caminhos. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. E aí, muitas vezes, o Espírito Santo nos surpreende e fala além do que um pastor aqui na frente pode estar falando, porque você está com o coração aberto, sendo ministrado por Ele. E nós estamos sendo formados como um time que tem um objetivo muito claro de glorificar a Deus em suas vidas pessoais, como famílias, em nosso trabalho, de glorificarmos a Deus. E esse processo de glorificar a Deus tem ainda um outro alvo embutido, que é abençoar outras vidas, alcançar outras vidas. O que Deus nos deu é muito grande para nós segurarmos para nós mesmos. Nós temos um objetivo de passar isso adiante, de abençoar outras pessoas. Nesse mês, então, como já foi falado, ontem nós tivemos aqui o treinamento intensivo de liderança. Tivemos algumas horas aqui conversando e vendo como Deus constituiu, estabeleceu, trabalhou a vida de cada um. E como nós juntos, cooperando uns com os outros, podemos alcançar muito mais e abençoar muito mais vidas. Há um potencial na sua vida que você ainda não conhece.
Como é que você vai descobrir? Provérbios 20, versículo 5 diz: o homem de inteligência sabe buscar esse potencial que Deus colocou no seu coração. E esse potencial ele está em águas profundas. Não está na superfície, está em águas profundas. E em águas profundas você precisa ter uma habilidade de mergulhar. Você tem que ter vai tendo um treinamento para conseguir chegar em águas profundas. Sozinho muitas vezes nós não conseguimos, mas juntos, nos envolvendo um com o outro, nós podemos alcançar muito mais da parte de Deus. E o treinamento ontem foi algo assim, um despertar da nossa liderança, um despertar do entendimento da configuração que Deus tem colocado nas nossas vidas. E a terça e a quarta-feira agora, que nós demos o nome de ativação profética, faz parte desse processo de edificação que nós estamos trabalhando desde o começo do ano, quando nós falamos sobre a frutificação. Há um processo de construção que nós estamos tendo em cada domingo, em cada grupo familiar, em cada comunhão que nós estamos tendo. Há um processo que está acontecendo na nossa caminhada. E essa terça e a quarta-feira à noite é um momento de ativação profética. As crianças, até a equipe do Ministério Infantil está se mobilizando para as crianças de 3 a 8 anos elas terem atenção aqui nas noites, né? E o cuidado com as crianças vai ali até as 22 horas. Daí a gente pede que os pais vão buscar as crianças se aqui ainda nós não terminamos a ministração. O mesmo processo de construção é o encontro face a face com Deus, onde nós trabalhamos para quê? Para que a pessoa tenha o quê? Um encontro face a face com Deus. Ouça o falar de Deus, seja ministrado por Deus na sua vida, no seu caminhar. E há um processo de crescimento como igreja. É uma equipe que está indo de 10 palestrantes, mais 10 encontreiros, e nós estamos trabalhando aí para ter pelo menos 40 encontristas envolvidos ali. Então são pelo menos 60 pessoas que nós estamos enviando, e as outras 240 pessoas que vão ficar, essas 240 pessoas estão convidadas a fazer um relógio de oração, a estar orando e abençoando essas vidas. Talvez você conheça um jovem que precisa ir, mas o pai, a mãe, ele está sozinho, está precisando de ajuda, e alguém se pode ofertar na vida dele e abençoar para que ele vá. Então os 240 podem estar cooperando nesse processo para que esses 60 possam ir para esse encontro face a face com Deus. E aí no domingo à noite nós vamos ter juntos a colheita, né? Daquele que foi, aquele que ficou, todos vamos celebrar juntos esse tempo. E nós, nesse mês de junho, aqui nos cultos e nos grupos, estamos falando sobre Lucas capítulo 10. Queria convidar hoje de nós lermos os primeiros 10 versículos de Lucas capítulo 10. Você que não trouxe a palavra de Deus, você pode acompanhar aqui, aí ou abrir aí, tem a preferência que você abra no seu aplicativo, na sua Bíblia. E quem não trouxe, convidado para ler aqui junto. Então diz assim esse texto: depois disso, o Senhor Jesus designou outros 70 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E ele lhes disse, e presta atenção, ele primeiro organizou de 2 em 2, os 70, 35 equipes. E aí ele diz o seguinte, ele compartilha um pedido de oração, ele diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, as pessoas disponíveis para o trabalho são poucas. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Esse mandar aqui é que Deus dê ordem para que os trabalhadores se posicionem para a grande colheita. E aí ele continua dizendo, dando a palavra de comando: ide, vão. E eu estou os enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e nem saúde ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês.
curem os doentes que ali houver, e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, e aí ele continua dando uma outra orientação de como posicionar-se então. Quando ele diz aqui, depois disso, quando ele começou ali, nós falamos na semana passada, o Senhor Jesus tratou primeiro com as nossas desculpas, as nossas argumentações para não fazer e para não cumprir com uma estratégia que ele estabeleceu para os seus discípulos, que ele havia acabado de tratar, com o comodismo, as coisas que se posicionar e ir ao encontro de uma outra pessoa, eu preciso deixar das coisas que me são cômodas. Segundo, ele diz a procrastinação ou a inversão de prioridades. Quando eu entendo a prioridade do reino de Deus, que eu preciso ministrar, eu preciso servir a casa de Deus, porque quando eu sirvo a casa de Deus, a minha casa é abençoada. Não é como muitas vezes a gente pensa, primeiro eu vou servir a Deus, depois eu vou servir a minha casa, depois eu vou trabalhar, depois eu vou servir a casa de Deus. Não, há um pacote de um só. Não é um primeiro, um segundo. Tudo como nós vimos ontem aqui, tudo é um só. Enquanto eu tenho comunhão com Deus, enquanto eu sirvo e cuido da minha casa, enquanto eu faço o meu trabalho, enquanto eu sirvo na casa de Deus, em todo esse processo eu estou honrando a Deus e eu preciso entender esse processo de prioridades e não procrastinar aí com argumentações de coisas boas como a família, tá. E a terceira desculpa que ele trabalhou que nós muitas vezes trazemos é ficar olhando para trás. É ficar olhando para outras experiências, ficar avaliando o novo comando que nós temos diante de nós com coisas do passado. E o Senhor Jesus nesse ponto diz, não é digno do reino de Deus quem vive assim, olhando para trás. Precisamos levantar os nossos olhos e olhar para frente. Então, o primeiro trato que o Senhor Jesus traz para nós, quando ele fala da estratégia dele para abençoar pessoas, ele espera de nós uma coisa, e isso é recorrente em todas as Escrituras. Deus pede de nós disposição. Ele pede de nós a simples resposta: Senhor, eu estou disposto, eis-me aqui. Quando ele tem a disposição, ele pode operar por nosso intermédio e manifestar o reino dele por nosso intermédio. Mas você e eu, quando nós estamos indispostos, dizemos não, nós podemos frear o Todo-Poderoso. Podemos frear o agir do Espírito Santo na nossa vida quando não estamos dispostos, apesar dele ter todo o poder. Imagine a autoridade que você recebeu da parte de Deus. E o Senhor Jesus, ele separa aqui os 70 de 2 em 2. Ele tinha uma estratégia muito bem definida. Ele orientou os seus discípulos a olharem por uma pessoa. Ele deu o nome dessa uma pessoa de filho de paz, filhos da paz. E encontrando o Filho da Paz, você estabelece na casa dele uma base do reino de Deus, que é a sua e a minha casa, e é a casa dele, é uma casa de paz, que nós chamamos aí a casa de paz. Então, o que nós precisamos fazer primeiro, quando nós temos a disposição, ele diz, ao se dispor a ser bênção para uma outra pessoa com o que Deus tem te dado, comece a orar por mais trabalhadores, por mais pessoas disponíveis, porque a colheita é muito grande. Existem muitas pessoas disponíveis. Ele diz assim, a seara, né, a colheita, o campo, ele é muito grande. Como eu estava compartilhando ontem, o pastor Bigardi estava falando conosco, Curitiba aí tem em torno de 2 milhões de habitantes, e nós temos talvez 20% de 2 milhões dá quanto? 400 mil pessoas, né? É isso? Eu não sou muito bom na matemática. 400 mil pessoas. Tem 1.600.000 pessoas na cidade de Curitiba que não conhecem a Jesus como você conhece. É muita gente, né? É muita gente. Onde estão essas pessoas? Estão aí ao nosso redor. Às vezes a gente senta num restaurante perto delas, às vezes passa num ponto de ônibus perto delas, às vezes é um colega de trabalho. E o interessante é que quando você começa a andar com Deus, ele tem uma dinâmica que nós trabalhamos um pouquinho. Ele trabalha primeiro, quando tem uma disposição, ele trabalha a minha visão. Como é que eu vejo?
E a máxima é: o que você vê, você conquista. E ele, quando ele olha para a cidade de Curitiba, o Senhor vê uma grande colheita. E o inimigo quer cegar a nossa mente e dizer: não tem uma grande colheita, as pessoas não estão interessadas. E Deus diz: sim, elas estão interessadas. E, portanto, o que o Espírito Santo começa a trabalhar, quando eu começo a orar pela colheita, a minha visão ela começa a se abrir. A oração não é para ficar pedindo coisa para Deus, é para ter comunhão com Deus. E ao conversar com Deus, a compartilhar com Deus, Ele abre a minha visão, Ele abre a minha maneira de ver as coisas. Ele me mostra o amor dEle, Ele me mostra as pessoas, Ele pode mostrar para você o coração das pessoas, para que elas tenham experiências com Deus, e aí Ele começa a mostrar para você. E às vezes isso, dependendo da sua intensidade da oração, acontece até durante a madrugada, você se vê abençoando pessoas, você se vê conversando com pessoas. O mundo espiritual começa a se abrir em primeiro lugar, você vê e você recebe uma nova imagem. Por isso que quando ele diz de pegar no arado e olhar para trás, é ficar olhando para aquilo que não deu certo, para tentar ver no currículo o que deu certo e o que não deu certo. E Deus quer que você levante e veja como Ele vê. Veja esse texto, quando Jesus tinha acabado de falar com a samaritana, e os seus discípulos voltam, o Senhor Jesus viu uma grande colheita. João 4:35, leia aqui comigo. Ó. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? E eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Não é daqui a 4 meses, já estão maduros. E a oração por esse processo da colheita, a oração por trabalhadores me gera uma visão nova. Eu preciso, antes de conquistar qualquer coisa na vida, e isso é um princípio de vida do andar com Deus, eu preciso ver aquilo primeiro. Se eu mostrasse para você aqui a imagem desse lugar, antes de nós entrar aqui, você ia fazer que nem meu irmão fez quando eu trouxe ele aqui para dar uma olhada nesse prédio. Ele virou a cabeça e disse: meu Deus, agora ficou louco. Era um caos aqui. Nós já estamos mais de 10, 12, 13 anos aqui. Deus tem nos colocado aqui, abençoado muitas vidas aqui. Antes de conquistar alguma coisa, nós precisamos vê-la. Como é que eu consigo ver? Veja o gabarito. Glorifica a Deus nas palavras que Ele tem lhe dado sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre o projeto de Deus na sua vida. Glorifica a Deus. Exalte a Ele. Coloque o peso, o valor correto no seu coração, na sua mente. E depois você começa a agradecer por aquilo. Quando você começa a agradecer como aquilo já sendo verdade na sua vida, acontece um outro processo que as imagens começam a vir, o seu tipo de raciocínio começa a mudar. Você vê como sendo possível. E aí acontece o milagre que o nosso coração é alcançado. O nosso coração, que é obscurecido, ele começa a ser iluminado, como Paulo ora pela igreja de Efésios, que o coração fica iluminado. E aí eu começo a receber, falando em inglês, né, o input, começo a receber o download, né, das visões de Deus, da coragem de Deus, uma convicção, uma certeza profunda naquilo que Ele quer fazer. Aí, para agir, é um tapa. Aí é fácil agir, porque você já está com a constituição clara da visão de Deus na sua vida. E aí ele diz, quando você recebe esse novo olhar, essa imagem de Deus, você se vê servindo pessoas, você se vê abençoando, você se vê entrando em casas, você vê o agir de Deus por seu intermédio. Ele diz, quando você tem a visão, no versículo 3 ele diz, então, vá. E ele diz, não perca o foco. Fique focado nessa visão que Deus lhe deu, de abençoar pessoas.
Porque a gente se distrai muito. Ele diz aqui, não cumprimenta as pessoas, não é que se torne antipático. Ele diz, porque o processo que ele estava falando de cumprimentar aqui era muito longo. Ele diz, você está focado em ganhar aquela casa. Então, aquela uma casa, aquele filho da paz que você está alcançando, você foca nele. E você vai em direção a ele. Esteja focado e não se distraia. Para entrar na casa da pessoa, para que ela conheça o Senhor Jesus e ali buscar o Filho da Paz. Quando a Bíblia diz quem é o Filho da Paz, e eu fiquei admirado com alguns irmãos, tive que tratar com situações assim de pessoas dizendo, não, eu tenho muito medo disso. E o outro disse, eu já vou começar essa semana. Eu disse para esse, vamos, e esse disse, espera. Né? E os outros já querendo saber, entender, a partir de quando. É interessante como a reação de cada um, mas nós somos um time, e nós vamos entrar em campo juntos. E nós vamos ter o tempo do começo, o tempo do fim, queremos fazer isso, um processo conjunto. Quem são os filhos da paz? São as pessoas que não conhecem Jesus, como você conhece. São as pessoas que não se converteram a Ele, mas que de alguma forma elas têm um coração aberto para a amizade com você, ela tem um coração aberto para conversar, e abrir a porta da casa dele para o Evangelho. Hoje, nesse processo que nós estamos sendo preparados nesse mesmo processo. Nós somos em torno de 300. Multiplicar cada um em duplas, nós temos um potencial de 150 equipes de trabalho, seja ela como casal, como homem com homem, mulher com mulher. Nós estabelecemos, vamos chamar essas duplas de semeadores da paz. E nós estamos preparando para encontrar esses filhos da paz. E como é que eu encontro o filho da paz? A grande questão é como é que eu encontro. Aqueles discípulos, quando eles saíram, eles não tinham um endereço específico da parte do Senhor Jesus. Eles precisaram se aproximar de pessoas. Era um mistério entre todas as pessoas que eles iriam encontrar. Entre elas, encontrar o Filho da Paz. Era um desafio para encontrá-los. E há maneiras diferentes de encontrar os filhos da paz. Eu preciso aí entender um pouquinho da semeadura e da colheita. Quanto mais eu semeio, mais eu vou colher. Quanto mais oração eu semeio, tanto maior oportunidade eu vou ter de fazer a minha colheita. Quanto mais eu me dedicar à oração e permitir que os meus olhos sejam abertos, tanto mais oportunidades vão se abrir. O pastor estava compartilhando que ele tinha uma dupla na igreja dele, que eles faziam 8 casas de paz por semana. E o pastor foi lá para cima deles e pôr um freio neles. Disse, não, pastor, é só um tempo, são só 8 semanas. E eles faziam uma em cada noite e no domingo eles faziam 2 casas de paz. Porque eles tinham sido tremendamente abençoados, eles queriam ser tremendamente bênçãos. Quem muito semeia, colhe muito. E se nós não ousarmos semear ao nosso redor, nós não vamos colher. Semear no sentido de orar por pessoas. Semear e dizer, Senhor, me mostra quem eu posso alcançar. Nós encontramos os filhos da paz quando nós buscamos as pessoas em suas necessidades. Há sempre gente carente ao nosso redor de uma intervenção de Deus em sua vida. E se alguém está sofrendo, provavelmente ele é um candidato em potencial. Veja essa história do Senhor Jesus, quando ele chegou em Jerusalém, em João capítulo 5, ele encontrou um homem que estava 38 anos, um paralítico, 38 anos que ele estava ali. Provavelmente há 26 anos atrás, quando Jesus entrou nesse lar não é lar Betesda, nesse tanque de Betesda, esse senhor já estava lá. Talvez até o Senhor Jesus viu esse senhor lá e ficou impactado. E diz o texto assim, um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. E quando Jesus viu, deitado, ele ali, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus vai lá e pergunta para ele já está 38 anos, querendo a cura dele. Está 38 anos orando. E Jesus fica sabendo dele, especificamente.
Uma outra tradução apresenta um pouquinho diferente, né? Jesus viu ele, percebeu ele e focou nele. E pergunta para ele: você quer ser curado? Nem sempre as pessoas querem ser curadas, mesmo que elas estejam numa situação como esse rapaz estava. Nem sempre, mas eu preciso perguntar, né? Nós aprendemos isso ontem também. Você quer ser curado? Ele continua, ou não? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar, e isso aconteceu no sábado. O que eu queria ressaltar aqui é o Senhor Jesus, ele tomou uma iniciativa de trazer uma boa notícia para esse homem que estava ali há 38 anos paralítico. Ele foi a ele e perguntou para ele o que ele queria, se ele queria ser curado mesmo. E iniciou uma conversação com ele. Se o Senhor Jesus não tivesse feito isso, talvez ele ficaria ali mais um tanto tempo. Outra história interessante é em Atos capítulo 8, eu não vou ler aqui no texto, Atos capítulo 8, você tem a história de Filipe. E Filipe está, nós vimos esses dias sobre isso, Filipe está em Samaria, ele está tendo ali uma experiência tremenda, um agir sobrenatural na cidade, muitas curas, sinais, prodígios, pessoas sendo cheias do Espírito Santo, falando em línguas, havia um mover muito grande. E aí diz assim, o anjo do Senhor falou com Filipe. O que o anjo falou? Dizendo: dispõe-te, tenha disposição e vá para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E se acha deserto aquele caminho. Interessante, Filipe. Mas Senhor, está deserto, não tem ninguém lá, o que eu vou fazer lá? Aqui está bom, está movendo, a coisa está acontecendo, né? E o texto diz que ele se levantou e foi. Ele estava disposto. E quando ele chega naquele caminho, ele vê um cortejo de um governo, do governo etíope, e nesse cortejo estava um homem sentado na carruagem, ele estava lendo as escrituras, e ele tinha subido para Jerusalém para adorar a Deus. Ele tinha voltado e ele estava lendo e buscando, e aí quando Filipe chega ali perto, ele vê o carro e a pessoa sentada ali, e aí o Espírito Santo fala com ele mais uma vez, diz para ele: chega mais perto do carro, comece a escutar o que esse etíope está lendo. E ele chega mais perto e ele vê que ele está lendo o livro de Isaías. E ele faz uma simples pergunta: você entende o que você está lendo? Interessante que aqui ele trata com uma pessoa curiosa, uma pessoa que está vindo atrás, que está buscando, uma pessoa que está interessada nas coisas de Deus, só que ela está buscando às vezes em coisas que ela não consegue encontrar a Deus adequadamente, seja num lugar de feitiçaria, num lugar de idolatria, ou num lugar de filosofias, e está buscando, e você pode chegar perto dessa pessoa, você vê ela que ela está sedenta e buscando, e perguntar: você está entendendo essas coisas que estão acontecendo com a sua vida? É um filho de paz. E aí você encontra uma outra situação em Atos capítulo 16, um pouquinho mais adiante, vamos ler esse texto aqui. Atos 16, lê-se assim: no sábado nós saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Paulo, ele com a sua equipe, ele estava na cidade de Filipe, e ele querendo encontrar um ponto de contato, ele disse: puxa, lugar de oração, e era costume dos judeus, perto dos rios, terem lugares de oração, né, como algumas culturas ao nosso redor têm. E eles foram lá para esse rio, e sentamos-nos e começamos a conversar. É Lucas que está escrevendo, né, com as mulheres que haviam se reunido ali. E uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, e aí se encontra a filha de paz. Lídia era uma filha de paz, temente a Deus, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Ela era uma empreendedora, né? Ela comprava, vendia
esse tecido de púrpura. E ela ouviu e atendeu a mensagem. E daí, tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. Ela foi batizada, e o que ela fez? Só ela foi batizada? O texto diz: com os da casa dela. Essa é uma característica de um filho de paz. Ele traz a família junto. Ele envolve todos os da família, né? E ela não perde a oportunidade e convida a Paulo e a equipe dele para ficar na casa dele. E o Lucas diz, e ela nos convenceu para ir na casa dela e fazer uma base ali naquela casa. Provavelmente um dos lugares que a igreja de Filipe se estabeleceu, se não me engano é Filipe, né? Mas se Paulo não pregasse, e se Paulo não fosse naquele lugar, se ele não estivesse disposto, a Lídia não teria se convertido. E Filipe não teria se tornado, nós não teríamos a carta aos Filipenses. Uma ação desencadeou todo um processo. E assim é a sua vida. Quando você e eu, nós nos posicionamos e vamos em direção a uma pessoa, uma história toda se desencadeia. A Europa é alcançada a partir desse lugar. E às vezes nós encontramos um quarto tipo de pessoas, né? O primeiro são as pessoas que têm algum tipo de necessidade, outras são as curiosas, as que estão buscando, outras que você tem uma oportunidade de alcançar numa conversa, e outras você encontra as pessoas que estão desesperadas. Paulo e Silas, eles tinham sido colocados na cadeia, porque eles estavam pregando o Evangelho. E aí eles oraram, louvaram a Deus naquela noite. E o que aconteceu? A terra tremeu. E aquele carcereiro, ele ficou desesperado, porque ele seria justiçado, quer dizer, ele ia ser morto, porque a cadeia estava aberta. Ele considerou que os presos tinham todos fugidos. E Paulo chama de dentro da cadeia e diz: não te faça isso. Ele era um suicida em potencial. Essa semana a irmã da igreja, que nos representa no Conselho de Saúde aqui no posto de saúde Menonitas, compartilhou de uma professora, dizendo: eu não aguento mais. Os adolescentes na minha escola só ficam falando e trabalhando e querem se suicidar. Disse: a igreja pode ajudar? E a diretora disse: sim, pode. Ela inclusive me conhece, eu conheço ela. Eu estou lá para ir conversar com ela. E ver como nós podemos ir ao encontro, apesar de todas as barreiras que nós encontramos com um pastor para entrar numa escola. Mas Deus colocou profissionais, né? Podemos montar uma equipe de psicólogos entre nós, que podem fazer uma diferença tremenda ali, ou de professores em si. Nós temos tanta riqueza entre nós, podemos fazer diferença. E Paulo encontrou esse carcereiro desesperado. E o que aconteceu? Quando ele encontrou a Paulo, ele e a casa dele foram batizados. E uma igreja se estabelece na casa desse carcereiro. E esse carcereiro, ele vai lá e começa a lavar as costas de Paulo, ele começa a servir a Paulo. Pessoas desesperadas são aquelas que dizem palavras simples. E nós não entendemos muitas vezes como um desespero. Mas provavelmente você já deve ter ouvido pessoas dizendo: eu não sei mais o que fazer com meu filho adolescente. Eu não sei mais o que fazer no meu casamento. Eu não sei mais o que fazer no meu trabalho. Eu não sei mais o que fazer com a minha empresa. Eu não sei mais o que fazer. É uma pessoa que perdeu uma esperança. E você tem a esperança. Que tal nós orarmos? Que tal nós entrarmos na sua empresa e fazermos dela uma casa de paz? Vamos lá 7 semanas. E vamos abençoar a sua empresa. Se quiser, pode convidar os seus funcionários. Se quer, depois do expediente, né? Nós podemos ali ficar um tempo orando com as pessoas que quiserem. Pode se abrir uma tremenda porta. Esses dias, quando o procurador da República, que tem uma base aqui no Boqueirão, ele estava trabalhando e conversando. Ele queria conversar comigo, abriu uma porta para conversar com vários pastores. E ele falando da regional do Boqueirão, que tem muito problema de
de violência sexual, de estupro, não é bem estupro, mas sexo dentro da casa, incesto, essa promiscuidade sexual, de violência sexual dentro de casa. Parece que o Boqueirão, percentualmente, é o segundo na cidade de Curitiba. Ele disse: eu preciso conversar com vocês. É interessante que os pastores pipocaram as respostas de como eles estão trabalhando com isso. E o procurador ficou até impressionado, dizendo: puxa, vocês já pensam em agir? Eu quero conversar primeiro. Eu quero entender primeiro, junto com vocês, a problemática, porque ela é muito complexa para uma resposta simples. E há um processo acontecendo aqui na região, na nossa regional, para nós ajudarmos pessoas que estão desesperadas, e aí às vezes desemboca num processo de suicídio. O que nós precisamos fazer para alcançar um filho da paz? É vencer os bloqueios da nossa própria alma. A ousar fazer a oração dizendo: Senhor, eis-me aqui. A ousar dar testemunho. Estava ouvindo uma das mensagens de Kevin na semana, e ele estava falando aonde está a ignição do poder de Deus na sua e na minha vida. A Copel, ela vem e ela coloca lá no poste a energia, certo? Só que lá tem o quê? Tem uma chave lá. E se eu não bater aquela chave, eu não vou ter a energia dentro de casa, não é assim? É simples, né? E o mesmo é a palavra de Deus. Ela diz: eis que virá sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão envolvidos com o poder para testemunhar em casa, na vizinhança, na cidade de Curitiba e aos confins da terra. Aonde que está a chave da ignição do poder de Deus na nossa vida? Aonde que está essa chave? Que se bateu ela, o poder de Deus se manifesta. Nesse versículo, Atos 1:8. Se você dá testemunho da sua vida, você bate a chave do poder de Deus. E tenha absoluta certeza que quando você dá o seu testemunho, por mais simples, ou ainda no meio das lutas que você tem, e você dá o seu testemunho, você bateu a chave e deu a oportunidade para o Espírito Santo tocar a vida daquela pessoa. Você pode dar uma glória a Deus? Isso pode ser a revelação na sua vida quando você entender isso. Você não precisa necessariamente levar a pessoa a fazer a oração de entrega a Jesus. Não precisa necessariamente chegar lá já de cara. Eu fui na Espanha e eu não fui lá com o intuito já de fazer oração com todo mundo. Eu fui lá como um semeador, para semear a palavra. E tive a oportunidade de conversar com um. E semeei mais de perto na vida dele. Semear o testemunho manifesta a ignição, mas eu preciso ter uma disposição, a disposição de Filipe, de levantar e ir, a disposição de Paulo, de ir até aquele lugar, a disposição que nós encontramos naqueles que nós encontramos nas Escrituras, vencer a minha timidez, vencer o meu medo, vencer o que me limita. E esses 70 que o Senhor Jesus enviou, Ele enviou eles de casa em casa. E era claro que nem todas as casas iriam se abrir. Nem todas as pessoas iriam aceitar. É normal isso. Ninguém é obrigado a aceitar o nosso testemunho. E eu não preciso ficar desanimado porque alguém não aceita meu testemunho. Não é assim? A minha vitória está em testemunhar. E aí eu abro a oportunidade para o Espírito Santo agir na vida daquela pessoa para que ela se converta e ela tenha a sua experiência. Mas a chave bateu. Quando? Quando eu testemunhei do amor de Deus e do meu desafio que eu tive como na minha vida. E o que eu vou fazer se eu encontro uma dificuldade? Lucas 10:6, vamos voltar lá para Lucas 10:6. Diz assim: se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Você não precisa perder a paz. Você entra, declara o teu testemunho, compartilha o teu amor com aquela pessoa, mas se ela não aceita, vai rebater, vai voltar para a sua vida. Fique na paz. Semeie num outro lugar, numa outra oportunidade. Provavelmente esse primeiro contato, mais tarde,
você foi a primeira pessoa que semeou, talvez vai um outro que vai semear, e um outro, e ele também vai ser alcançado. É muito simples, é falar, se não tem a resposta, você vai, recolhe e vai para a próxima situação. Em outras palavras, se você não obtiver êxito numa tentativa, fique tranquilo e parta imediatamente para outra. E quanto mais semearmos, maior será a possibilidade de colhermos. Então, o semeador da palavra, ele sabe que nem toda semente prospera, mas que a única forma de colher é continuar semeando. Veja essa sabedoria de Eclesiastes, como é que é colocado lá. Plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa. Se a sua empresa, num lado, se um projeto não andou, vai pelo outro lado, não, vai insistindo, perseverando. Pois você não sabe o que acontecerá, e se esta ou aquela vai produzir, ou se as duas serão igualmente boas. Então você continua a semear. Se não é por aqui, você continua a semear ali. A sua vitória está o quê? Na sua perseverança. O Espírito Santo estava tratando comigo esses dias que é na perseverança que eu conquisto a salvação da minha alma. Eu preciso aprender a ser perseverante, a me manter no foco e caminhar. Quando você pega a parábola do semeador, lá em Mateus 13, você vê que a semente foi semeada. E das 4 sementes que foram semeadas, uma produziu. Um campo produziu. E esse ainda produziu de 30, 60 e a 100 por um. Então nem toda semente, ela já de cara, ela vai produzir. E algumas vão produzir, vem aquele primeiro entusiasmo e não vão perseverar. Mas você, como sabe, o semeador continua a semear. E aí, para finalizar, veja o que aconteceu com os discípulos, mais uma vez no versículo, um pouquinho mais adiante em Lucas 10, versículo 17. Os 70, aqui diz 72, né? Mas os 70 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. 18. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E o 19 ainda: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. A maior batalha espiritual acontece quando você e eu damos o nosso testemunho. Não é na oração de guerra espiritual. A maior batalha acontece quando nós testemunhamos. Porque o poder de Deus, ele é acionado no seu testemunho, na sua experiência com Deus, no que você vivencia hoje como família e no testemunho do Espírito Santo hoje na sua vida, na maneira como ele lhe conduz nas suas decisões. Ao testemunhar do falar dele na sua vida, aí essa chave é batida e a pessoa é abençoada, o poder de Deus é transferido para a vida daquela pessoa. Então, quando nós perseveramos, nós vencemos a resistência de Satanás, nós vencemos, e como o Senhor Jesus diz aqui, a visão que ele teve que Satanás caiu, por quê? Ele caiu por causa do testemunho dos 70, quando eles decidiram obedecer e falar do amor de Deus para a vida das pessoas. A oração é importante, sim, ela faz parte de um processo todo, mas a grande vitória acontece espiritualmente quando nós damos o nosso testemunho. Então nós temos todos os motivos para estarmos dispostos. Primeiro, porque o Senhor Jesus, está nos comissionando. Ele nos deu autoridade. Uma vez entrei numa casa lá em Palmeira e só tinha uma xícara para o café. E essa xícara passou de mão em mão. Aí caiu na minha mão. Aí eu fui tomar na orelha, né? Onde é que todo mundo pega ali, ninguém... Você tem uma proteção de Deus na sua vida. Não precisa se enojar e ter medo de nenhuma situação. Um dia, Misericórdia estava aqui e Deus me deu uma palavra para abraçar eles. Era um culto de fim de ano do Natal com eles.
Eu achei que 1 ou 2 vinha, né? Mas os 40 vieram me abraçar. Alguns pensamentozinhos na cabeça, mas eles têm alguns bichinhos na cabeça. Eu não quero eles na minha. Eles têm um cheiro diferente. Eu posso tomar banho, posso lavar a roupa. Se tiver um bichinho, eu posso resolver isso também. Não preciso ter medo e me intimidar por situações, né? O Senhor Jesus conta com a nossa disposição. É Ele mesmo que está nos enviando. E segundo as pessoas preciosas, estão esperando, estão orando, estão clamando para que a gente chegue na casa deles. Imagine a experiência de Davi no campo. Davi estava ali pastoreando aquelas poucas ovelhas do seu pai, como o irmão dele disse. E um homem recebeu um comissionamento. Você vai lá na casa de Jessé, porque eu escolhi alguém da casa de Jessé. E Samuel se dispôs e foi. Samuel tinha algumas questões que ele resolveu com Deus, porque ele estaria em perigo entrando na casa de Jessé. E Deus deu orientação para ele, ele foi. E ele foi lá, ouviu a Deus e chegou na vida de Davi. O que seria da vida de Davi se não houvesse um Samuel? O que seria da vida de Paulo se não houvesse um Ananias ou um Barnabé na vida dele, que se dispuseram e saíram da sua posição cômoda, do seu momento de oração, como estava Ananias, e ele se expôs a um perigo quando ele foi falar com Saulo. Mas ele estava seguro porque ele tinha um respaldo da parte de Deus. Existem pessoas muito significativas esperando por você e por mim para serem alcançadas com o nosso testemunho. E um terceiro motivo para nós seguirmos a orientação do Senhor Jesus é que nós só teremos experiências sobrenaturais e motivos para voltar empolgados da nossa missão se nós ousarmos obedecer. Se nós dissermos, Senhor, eis-me aqui, eu estou disposto a ser bênção na vida de uma pessoa, de uma família. A grande pergunta é se nós podemos dar esse primeiro passo. Nós já fomos instigados semana passada, mas quero instigar você mais uma vez. Tudo começa com uma disposição, quando eu digo, usa-me a mim. Eis-me aqui. Eu estou disposto, Senhor, a escrever a história dessa nação, como nós cantamos. A formação de duplas é um outro processo que nós vamos estar conversando nos grupos familiares. Vou pedir para você conversar com o seu apacentador, falar da dupla, que você pode fazer, compartilhar com ele. E a partir de que você definiu a dupla, eu quero pedir para você começar a orar. Com a sua disposição a orar. Senhor, envia trabalhadores. Senhor, nos envia para a grande colheita. E você orar, Senhor, mostra-nos por quem que nós devemos orar. Senhor, abre-me a visão. Deixa eu ver as pessoas que o Senhor está vendo. Quero ver essa colheita. E nós vamos, na medida que nós vamos caminhando, nós vamos trazer algumas ferramentas para o mês de julho nós começarmos a semear. Para até o final de julho a gente saber exatamente quem são os filhos da paz. Amém, queridos? Há um processo de construção aí que nós estamos fazendo. E quando nós vamos iniciar, nós vamos entrar em campo, entrar no jogo. Na primeira semana de agosto, começa a nossa Copa Mundial aí. Primeira semana de agosto. E no final de setembro nós vamos fazer uma grande festa aqui e celebrar a nossa colheita. E eu te digo, nós vamos ter muito trabalho em outubro e novembro para ajustar e ajeitar os nossos grupos familiares, para servir todos aqueles que o Senhor vai enviar e vai usar a sua vida para abençoar. Amém, queridos? Somos um corpo e nós queremos agir como o corpo de Cristo. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza?